Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Hoje no Porque Sim Não é Resposta vamos falar de anorexia, mas já na idade adulta. Como é que pode surgir, sem que pareça, digamos que encontrado num determinado ponto na infância, e depois como é que se pode desenvolver perante, enfim, em frente a todos, mas mesmo sem os mais próximos se aperceberem. Olá, Eduardo, boa tarde. Olá, Judite, boa tarde. Este é um caso que nos foi trazido por uma ouvinte que nos fala de uma mulher de 36 anos, com estabilidade financeira, sucesso profissional, e que de repente foi internada, como diz esta ouvinte, de surpresa, e apanhou todos de surpresa, incluindo a família. A recuperação está a ser lenta, feita de altos e baixos. É uma situação complicada. Esta ouvinte pergunta se pode entrar em contacto, porque não quer destabilizar, não quer destabilizar o ambiente nem a forma como está a ser feita a recuperação. Judite, eu acho que com a pandemia passámos todos a falar de saúde mental, mas transformarmos a saúde mental numa espécie de referência socialmente aceita, socialmente correta, que nos fica bem, mas em relação à qual nós muitas vezes andamos distraídos e quando digo nós, por culpa dos próprios técnicos de saúde mental incluídos. É muito importante que nós possamos ter a noção de que não é verdade que de médico e de louco todos tenhamos um pouco, mas também não somos aquelas pessoas tão saudáveis de um ponto de vista mental quanto muitas vezes imaginamos. E não somos, não tanto porque sejamos pessoas desorganizadas, é porque a vida tem muitas ocorrências, muitas intercorrências, e às vezes nós vamos fazendo face a tudo isto e vamos safando, a expressão pode não ser bonita, mas é clara, vamos safando as áreas da nossa vida em que, no fundo, às vezes até temos mais retorno e mais nos equilibram, como por exemplo é o trabalho, e portanto as pessoas muitas vezes têm sucesso na vida profissional sobretudo, aparentemente parecem desempoeiradas, parecem bem com a vida, parecem expeditas, autónomas e tudo mais, e em muitas circunstâncias vão varrendo para baixo do tapete coisas que as deixam mais ou menos fragilizadas e, portanto, elas não são bem doentes, vão ficando com perturbaçõezinhas, mas que depois, quando elas se vão acumulando e que depois a vida lhes traz, às vezes, uma gota d'água, às vezes é um concurso em que elas não foram aprovadas, às vezes é uma relação sobre a qual colocavam muitas expectativas e que depois correu mal, e essa gota d'água ajuda a descompensar todo o resto que se tinha varrido para baixo do tapete. E quando se descompensa, é um bocadinho como a febre, dito. Às vezes nós temos febre porque chocamos de frente com o vírus, mas às vezes temos uma febre que não passa porque há ali um foco infeccioso que insiste, e com a saúde mental é a mesma coisa. E, portanto, este tipo de emergência assim, exuberante de um sintoma tão grave como a anorexia, bom, evidentemente que não é só um sinal amarelo, é um sinal laranja a cair para vermelho, que nos obriga a perguntar que estrutura é esta que foi organizando isto tudo muito silenciosamente. Não é que isto seja uma coisa tão fora de lugar, não é, mas obviamente que suscita uma grande fragilidade que precisa de ser mexida com muita delicadeza, com esta particularidade.
não é por tratarmos só a febre, neste caso a anorexia mental, que nós, se é esse de facto o diagnóstico correto, porque muitas vezes, enfim, atribui-se, e pode não ser bem esse, que é para depois nós podermos mexer em tudo o resto. Às vezes, se nós mexermos em situações que são um bocadinho laterais em relação a essa, mas ainda assim se mexermos bem, esta febre, digamos assim, desaparece. Agora, de facto, todos nós somos pessoas com recursos incríveis, mas ao mesmo tempo muito sensíveis e às vezes muito frágeis. Às vezes a vida torna-nos mais frágeis ainda e, portanto, nada disto é tão estranho assim. Agora, é evidente que uma emergência destas, tão súbita, tão exuberante, precisa de um SOS imediato e depois precisa, se calhar, de muito trabalho para que tudo isto se reconstrua como deve ser. No caso de entrarem em contacto de alguma forma, pergunta esta ouvinte se deve fazer de conta de que nada está a acontecer e falar normalmente, como falaria noutras circunstâncias, Não, neste caso, Judite. para lhe desejar os parabéns. Não, Judite, não. Eu percebo que mas é mesmo delicadeza às vezes. A delicadeza, às vezes a elegância das pessoas faz com que não abordem situações que às vezes são realmente de um sofrimento grande e pungente. E se há de facto aqui uma relação de amizade e uma preocupação genuína a este ponto, de nos perguntarem este tipo de coisas, fazer de conta que está tudo bem acaba por acentuar um sentimento de desamparo por quem se sente completamente a desmoronar devagarinho. E quando é assim, termos alguém que é subtil e delicado, mas ao mesmo tempo é empático, mesmo quando se trata de pôr uma legendazinha no nosso sofrimento, isso pode ajudar tanto que às vezes dá um empurrãozinho para cima quando tudo parecia estar a empurrar para baixo. Ora, hoje ficamos por aqui, voltamos amanhã com mais um tema e até lá continua a escrever-nos para eduardosá@observador.pt com dúvidas, com questões e com histórias como esta, que de certeza que são úteis depois a tantas outras pessoas. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Um abraço grande para si, Judite, e até amanhã. Até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.